Capítulo 14. Disposições complementares e finais. Artigo 69. São obrigados a registro no órgão federal competente do CISNAMA os estabelecimentos comerciais responsáveis pela comercialização de motosserras, bem como aqueles que as adquirirem. Parágrafo 1º. A licença para o porte e uso de motosserra será renovada a cada 2 anos. Parágrafo 2º. Os fabricantes de motosserras são obrigados a imprimir, em local visível do equipamento, numeração cuja sequência será encaminhada ao órgão federal competente do CISNAMA e constará nas correspondentes notas fiscais. Artigo 70. Além do disposto nesta lei e sem prejuízo da criação de unidades de conservação da natureza, na forma da Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000, e de outras ações cabíveis voltadas à proteção das florestas e outras formas de vegetação, o poder público federal, estadual ou municipal poderá: Inciso 1º. Proibir ou limitar o corte das espécies da flora raras, endêmicas, em perigo ou ameaçadas de extinção, bem como das espécies necessárias à subsistência das populações tradicionais, delimitando as áreas compreendidas no ato, fazendo depender de autorização prévia, nessas áreas, o corte de outras espécies. Inciso 2º. Declarar qualquer árvore imune de corte, por motivo de sua localização, raridade, beleza ou condição de porta-sementes. Inciso 3º. Estabelecer exigências administrativas sobre o registro e outras formas de controle de pessoas físicas ou jurídicas que se dedicam à extração, indústria ou comércio de produtos ou subprodutos florestais. Artigo 71. A União, em conjunto com os Estados, o Distrito Federal e os municípios, realizará um inventário florestal nacional, para subsidiar a análise da existência e qualidade das florestas do país, e imóveis privados e terras públicas. Parágrafo único. A União estabelecerá critérios e mecanismos para uniformizar a coleta, a manutenção e a atualização das informações do Inventário Florestal Nacional. Artigo 72. Para efeitos desta lei, a atividade de silvicultura, quando realizada em área apta ao uso alternativo do solo, é equiparada à atividade agrícola, nos termos da Lei nº 8.171, de 17 de janeiro de 1991, que dispõe sobre a política agrícola. Artigo 73. Os órgãos centrais e executores do CISNAMA criarão e implementarão, com a participação dos órgãos estaduais, indicadores de sustentabilidade, a serem publicados semestralmente, com vistas em aferir a evolução dos componentes do sistema abrangidos por disposições desta lei. Artigo 74. A Câmara de Comércio Exterior, CAMEX, de que trata o artigo 20b, da Lei nº 9.649, de 27 de maio de 1998, com a redação dada pela medida provisória no 2216 a 37, de 31 de agosto de 2001, é autorizada a adotar medidas de restrição às importações de bens de origem agropecuária ou florestal produzidos em países que não observem normas e padrões de proteção do meio ambiente compatíveis com as estabelecidas pela legislação brasileira. Artigo 75. Os prazos instituídos pela União, Estados e Distrito Federal deverão incluir mecanismo que permita o acompanhamento de sua implementação, considerando os objetivos e metas nacionais para florestas, especialmente a implementação dos instrumentos previstos nesta lei, a adesão cadastral dos proprietários e possuidores de imóvel rural, a evolução da regularização das propriedades e posses rurais, o grau de regularidade do uso de matéria-prima florestal e o controle e prevenção de incêndios florestais. Artigo 76 e 77. Vetados. Artigo 78. O artigo 9º-A, da Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 9º. O proprietário ou possuidor de imóvel, pessoa natural ou jurídica, pode,
por instrumento público ou particular ou por termo administrativo firmado perante órgão integrante do CISNAMA, limitar o uso de toda a sua propriedade ou de parte dela para preservar, conservar ou recuperar os recursos ambientais existentes, instituindo servidão ambiental. Parágrafo 1º. O instrumento ou termo de instituição da servidão ambiental deve incluir, no mínimo, os seguintes itens. Inciso 1º. Memorial descritivo da área da servidão ambiental, contendo pelo menos um ponto de amarração georreferenciado. Inciso 2º. Objeto da servidão ambiental. Inciso 3º. Direitos e deveres do proprietário ou possuidor instituidor. Inciso 4º. Prazo durante o qual a área permanecerá como servidão ambiental. Parágrafo 2º. A servidão ambiental não se aplica às áreas de preservação permanente e à reserva legal mínima exigida. Parágrafo 3º. A restrição ao uso ou à exploração da vegetação da área sob servidão ambiental deve ser, no mínimo, a mesma estabelecida para a reserva legal. Parágrafo 4º. Devem ser objeto de averbação na matrícula do imóvel no registro de imóveis competente. Inciso 1º. O instrumento ou termo de instituição da servidão ambiental. Inciso 2º. O contrato de alienação, cessão ou transferência da servidão ambiental. Parágrafo 5º. Na hipótese de compensação de reserva legal, a servidão ambiental deve ser averbada na matrícula de todos os imóveis envolvidos. Parágrafo 6º. É vedada, durante o prazo de vigência da servidão ambiental, a alteração da destinação da área, nos casos de transmissão do imóvel a qualquer título, de desmembramento ou de retificação dos limites do imóvel. Parágrafo 7º. As áreas que tenham sido instituídas na forma de servidão florestal, nos termos do artigo 44-A, da Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, passam a ser consideradas, pelo efeito desta lei, como de servidão ambiental. Artigo 78-A. Após a 31 de dezembro de 2017, as instituições financeiras só concederão crédito agrícola, em qualquer de suas modalidades, para proprietários de imóveis rurais que estejam inscritos no CAR. Parágrafo único. O prazo de que trata este artigo será prorrogado em observância aos novos prazos de que trata o parágrafo 3º do artigo 29. Artigo 79. A Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, passa a vigorar acrescida dos seguintes artigos 9b e 9c. Artigo 9b. A servidão ambiental poderá ser onerosa ou gratuita, temporária ou perpétua. Parágrafo 1º. O prazo mínimo da servidão ambiental temporária é de 15 anos. Parágrafo 2º. A servidão ambiental perpétua equivale, para fins creditícios, tributários e de acesso aos recursos de fundos públicos, à reserva particular do patrimônio natural, RPPN, definida no artigo 21 da Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000. Parágrafo 3º. O detentor da servidão ambiental poderá aliená-la, cedê-la ou transferi-la, total ou parcialmente, por prazo determinado ou em caráter definitivo, em favor de outro proprietário ou de entidade pública ou privada que tenha a conservação ambiental como fim social. Artigo 9c. O contrato de alienação, cessão ou transferência da servidão ambiental deve ser averbado na matrícula do imóvel. Parágrafo 1º. O contrato referido no caput deve conter, no mínimo, os seguintes itens. Inciso 1º. A delimitação da área submetida à preservação, conservação ou recuperação ambiental. Inciso 2º. O objeto da servidão ambiental.
Inciso terceiro. Os direitos e deveres do proprietário instituidor e dos futuros adquirentes ou sucessores. Inciso quarto. Os direitos e deveres do detentor da servidão ambiental. Inciso quinto. Os benefícios de ordem econômica do instituidor e do detentor da servidão ambiental. Inciso sexto. A previsão legal para garantir o seu cumprimento, inclusive medidas judiciais necessárias, em caso de ser descumprido. Parágrafo 2º. São deveres do proprietário do imóvel serviente, entre outras obrigações estipuladas no contrato. Inciso 1º. Manter a área sob servidão ambiental. Inciso 2º. Prestar contas ao detentor da servidão ambiental sobre as condições dos recursos naturais ou artificiais. Inciso 3º. Permitir a inspeção e a fiscalização da área pelo detentor da servidão ambiental. Inciso 4º. Defender a posse da área serviente, por todos os meios em direito admitidos. Parágrafo 3º. São deveres do detentor da servidão ambiental, entre outras obrigações estipuladas no contrato. Inciso 1º. Documentar as características ambientais da propriedade. Inciso 2º. Monitorar periodicamente a propriedade para verificar se a servidão ambiental está sendo mantida. Inciso 3º. Prestar informações necessárias a quaisquer interessados na aquisição ou aos sucessores da propriedade. Inciso 4º. Manter relatórios e arquivos atualizados com as atividades da área objeto da servidão. Inciso 5º. Defender judicialmente a servidão ambiental. Artigo 80. A linha D do inciso 2º. Do parágrafo 1º do artigo 10 da Lei nº 9.393, de 19 de dezembro de 1996, passa a vigorar com a seguinte redação: vide site do Planalto. Artigo 81. O caput do artigo 35 da Lei nº 1.428, de 22 de dezembro de 2006, passa a vigorar com a seguinte redação: Artigo 35. A conservação, em imóvel rural ou urbano, da vegetação primária ou da vegetação secundária em qualquer estágio de regeneração do bioma Mata Atlântica cumpre função social e é de interesse público, podendo, a critério do proprietário, as áreas sujeitas à restrição de que trata esta lei ser computadas para efeito da reserva legal e seu excedente utilizado para fins de compensação ambiental ou instituição de cota de reserva ambiental. CRA. Artigo 82. São a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios autorizados a instituir, adaptar ou reformular, no prazo de 6 meses, no âmbito do CISNAMA, instituições florestais ou afins, devidamente aparelhadas para assegurar a plena consecução desta lei. Parágrafo único. As instituições referidas no caput poderão credenciar, mediante edital de seleção pública, profissionais devidamente habilitados para apoiar a regularização ambiental das propriedades previstas no inciso 5º do artigo 3º, nos termos de regulamento baixado por ato do chefe do Poder Executivo. Artigo 83. Revogam-se as leis nos 4.771, de 15 de setembro de 1965, e 7.754, de 14 de abril de 1989. E suas alterações posteriores, e a medida provisória no 2166 a 67, de 24 de agosto de 2001. Artigo 84. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação,